Bom, e aí pessoal, tudo tranquilo? Professor Vitor Rezende na área e agora começando um tópico novo, nossa aula 1 sobre matemática financeira, onde eu vou trazer os conceitos de porcentagem e de variação percentual, aula 01 de matemática financeira. Bora lá! Bom, resumo dessa aula. O que eu irei fazer nessa aula? Primeiro, vou ter que fazer muita coisa, né? Primeiro, eu vou definir para vocês o que é a porcentagem. Depois, eu vou ensinar para vocês como a gente calcula de forma direta a porcentagem, que a gente aprendeu muito por regra de 3. Vou fazer um cálculo direto de porcentagem, tá? Vou falar para vocês o que é a variação percentual, o que significa variar percentual, ou para mais ou para menos, o que eu vou chamar de desconto e de aumento percentual. E é isso. Essa é a nossa aula. Defino porcentagem, falo cálculo direto e falo de variações, descontos e aumentos, ok? Então agora sim, bora lá. Definição de porcentagem. A definição de porcentagem é até intuitiva. Uma porcentagem é uma medida representada por uma razão cujo denominador é 100. Porcentagem, por 100. O símbolo que a gente utiliza é esse símbolo aqui, de porcento, que vai ser utilizado quando tiver exatamente o denominador de uma fração valendo 100. Então vamos dar alguns exemplos. 25%. 25% é a mesma coisa que 25 por 100. Que se eu dividir 25 por 100, a gente já estudou os números racionais, todo número fracionário pode ser escrito na sua forma decimal. Se eu dividir 25 por 100, é a mesma coisa que 0,25. Então essas três coisas são as mesmas, representam a mesma coisa e pode ser representado de forma simbólica, usando o símbolo de porcento, de forma fracionária, usando o denominador 100, aqui poderia até simplificar, né? E de forma decimal, utilizando o número com vírgulas, tá? Então, toda porcentagem é uma fração cujo denominador vale 100. Então, se eu tivesse 7%, é 7 por 100 dividindo 7 por 100, 0,07. 83% é 83 por 100, 0,83. 130% é 130 por 100, que é 1,30. Divide por 100, duas casas decimais para a esquerda. 1, 2, tá? Essa forma decimal é muito importante quando lá na frente começarmos a trabalharmos formas de juros, juros simples, juros compostos, vou pegar a taxa, que é um percentual, e vou usá-la sempre na forma decimal. Então a forma decimal é muito importante para nós, tá? E para fechar, 4,5%. Uma porcentagem pode ser um número decimal? Pode. É 4,5%. 4,5 por 100. Dividindo isso aqui por 100, duas casas para a direita. Ó. Uma, duas, 0,045. Isso é 4,5%, ok? Isso é porcentagem. Simbolicamente, show de bola. Bom, e muito cuidado, a porcentagem, quando a gente trata de matemática, e principalmente porcentagem, ela engana muito a gente. Às vezes pessoas falam sobre porcentagem na rua sem entender, e a porcentagem ela nos fornece dados muito importantes. Vou dar um probleminha muito interessante aqui. Imagina o seguinte: Ana e Bruno realizaram uma disputa de arremesso em um jogo de basquete. Ana acertou 4 de 5 lançamentos. Bruno acertou 9 de 11 lançamentos. E aí vem a pergunta: quem teve maior percentual de acertos? Bom, se você for pensar com a intuição, você fala assim: poxa, Ana acertou 4 de 5, ela só errou 1. Bruno acertou 9 de 11, errou 2. Então pode ser que. Será que a Bruna foi melhor? Ela tem um percentual de acerto maior? Eu não consigo fazer isso sem poder calcular. Então, primeira coisa, olha a Ana. A Ana acertou 4 arremessos de 5. 4 por 5. Bom, se eu dividir 4 por 5, isso é 0,80. Só que 0,80 eu consigo escrever como sendo porcentagem. Isso é o que? 80%, porque 0,80 é 80 por 100, que dá 80%. Da mesma forma, eu vou fazer para o Bruno. Bruno acertou 9 de 11. Se eu dividir 9 por 11, dá aproximadamente 0,8182. Se eu passar para forma de porcentagem, essa porcentagem é o que? 81,82%. Então, se eu pensar percentualmente, Ana acertou 80% dos seus lançamentos e o Bruno acertou 81,82%. Quem teve maior percentual de acertos? O Bruno. Apesar de ter errado mais, percentualmente ele acertou mais do que a Ana. Interessante, né? Porcentagem é maravilhoso. Mas esse é um probleminha deslocado. Depois nós vamos tratar de matemática financeira mesmo, de juros, de descontos, de acréscimos, tá? Mas fica aí a dica de se lembrar que porcentagem é um lugar onde a gente tem que olhar com muito cuidado. Bom, cálculo direto de uma porcentagem.
Para calcular a porcentagem do valor dado, basta multiplicar a porcentagem, ou na forma fracionária ou na forma decimal, pelo valor em questão. Então vamos olhar. Quanto que é 6% de 300? Bom, 6% é 6 por 100, vezes esse D vai funcionar como vezes, D 300, por isso multiplicar. Bom, multiplica, 6 vezes 300, 1.800, que dividido por 100, corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, vai dar 18 por 1, dá 18. Ah, Vitor, poderia ter cortado aqui por ser multiplicação? Poderia. Fiz o procedimento todo aqui, mas tudo bem. 6% de 300 é 18. 40% de 80, mesma coisa, 40% vezes 80. Bom, 40 vezes 80, 3.200, que dividido por 100 dá exatamente 32. Então, 40% de 80 é 32. Note que 40% é um pouco menos da metade, 32 é um pouco menos da metade de 80. Quando a gente faz uma conta de porcentagem, a gente tem que olhar para o resultado e refletir sobre ele, porque senão a gente faz um monte de besteira aí e acha que está fazendo coisa certa. 27%, 56%. Não precisa ser número com zero, com nada. Pode ser número do jeito que for. Mesmo procedimento, 27% vezes 56. 27 vezes 56, vou fazer de cabeça, ó. Mentira, já tinha feito. 1.521 por 100. Quando eu dividir esse cara por 100, basta andar com a vírgula duas casas para a esquerda, ó. 1, 2, 15,21. Olha o resultado e reflitam. 15,21 faz sentido ser 27% de 56? Faz, claro. Então, 27% de 56 é 15,21, ok? Essa é a forma de calcular a porcentagem de forma direta, sem regra de 3. Eu pego a porcentagem, escrevo ela na forma de fração ou decimal e multiplico pelo valor em questão. Simples assim. Bora? Bom, variação percentual. Bom, em matemática financeira é muito comum trabalharmos com valores que foram aumentados ou que tiveram descontos. Essas informações de variação geralmente são dadas em percentual. Quando eu quero mostrar alguma coisa matemática, eu não preciso mostrar caso a caso, eu falo, uma coisa aumentou tantos por cento, ou teve um desconto de tantos por cento, e isso vale para qualquer valor. Com alguns exemplos da nossa vida. Bolsa cai 30% e dólar sobe 16% em março com a pandemia do coronavírus. Uma situação. Muito comum em lojas, oferta 50%, 50% de desconto, cupom de 70%, isso tudo são descontos. Valores em cima, o salário mínimo foi de R$ 1.998 para R$ 1.045 no ano de 2020. Teve um aumento aqui, ó, de 4,1%. Aqui é a inflação do ano. Tudo em matemática financeira é representado utilizando as porcentagens. E essa variação percentual, ela é muito importante, tá? Essa fonte é do G1. Então, olha só, variação percentual. Antes de trabalhar as questões de aumento ou desconto percentuais de variação, a gente tem que lembrar que o valor total de alguma coisa é equivalente a 100% daquele valor. Óbvio, se eu quero o valor todo, é 100% dele. E quando eu olho para 100%, 100% não é 100 por 100? 100% é 1. Então, 100% de uma coisa é ela toda. Uma vez essa coisa é essa coisa. Assim, se tivermos descontos de um valor dado, teremos valores percentuais descontados daquele valor. E eu vou mostrar como isso funciona aqui nos exemplos. Bom, primeiro desconto percentual. Bem, para calcular o desconto percentual, basta subtrair o desconto do percentual de 100% e calcular o valor da porcentagem sobre o valor dado. Por exemplo, se eu estou te dando um desconto de 20%, quantos por cento que eu vou ter daquele valor? Bom, se eu pegar o 100% e tirar o 20% de desconto, na verdade eu tenho o quê? 80% do valor. Isso significa dizer que dar um desconto de 20% é calcular 80% do valor dado, porque 100%, quando eu tiro 20, sobra 80. Isso é a mesma coisa, lembrando que 80% é 0,8, é 0,8 do valor. Um desconto de 50%, 100%, tiro 50%, é 50% do valor, ou seja, 0,5 do valor, metade do valor. 50% é metade do valor. Desconto de 8%. Se eu pegar 100% e tirar 8%, vai me sobrar ainda 92%. Isso significa que dar um desconto de 8% é você cobrar 92% do valor. O valor de 100 decrescido de 8%, tá? Que é 0,92 do valor. E um desconto de 97%? Se eu pegar 100% e tirar 97%, é só 3% do valor. Então, se você ganhar um desconto de 97%, você só tem 3% desse valor, que é 0,03. Ok?
Bom, vamos ver algum problema. Uma mercadoria que custava R$ 55,00 teve 14% de desconto. Problema simples. Qual o novo valor da mercadoria? Então há duas formas de fazer. Uma forma seria a mais tradicional, que é eu calcular quanto que é 14% de 55 e em seguida esse vai ser o desconto e subtrair esse valor do total. Eu vou ter duas operações, né? Então, quanto que é 14% de 55? Utilizando o método direto, é 14 por 100 vezes 55. 14 vezes 55 é 770, dividido por 100. Quando eu dividir por 100 aqui, ó, esse zero corta com esse zero, e aí vai dar uma casa. É 7,70. 7,70. Esse é o valor do desconto. 14% de 55 é 7,70. Esse é o meu desconto. Qual vai ser o novo valor? 55 menos o desconto, ou seja, 47,30 é o valor novo da mercadoria após ter 14% de desconto. Essa é a única forma de fazer? Não, há outra forma que eu até gosto mais, que é o seguinte. Segunda forma, vamos lá. Calcular o valor já descontado percentual. Então, eu quero 14% de desconto. Se eu tinha 100%, eu tiro 14%, então, na verdade, o meu valor vai ser só o quê? 86% desse valor, porque 100 tira 14, sobra 86. Então, na verdade, o novo valor é 86% do valor antigo, que é 55. 86% de 55, 86 por 100 vezes 55. 86 vezes 55 é 4.730 que ainda está dividindo por 100. Uma casa, duas casas, 47,30. Bom, olha esse valor aqui, reais. Olha esse valor aqui. Observe que eu obtive o valor já com o desconto com uma operação só. Aqui eu tive que calcular o desconto, mas logo os valores, obviamente, coincidem. Qual que é a melhor forma de fazer? A melhor forma de fazer, eu sempre falo assim, é a forma que você sabe fazer. Então, sinta-se confortável de proceder da maneira que achar mais interessante, tá? Tudo bem? Então, isso é desconto. E aí, vamos pegar um problema mais interessante. Considere X... Não, vamos fazer um probleminha só para entender um conceito aqui. Considere X um valor fixo de um produto e observe as expressões e, observando essas expressões, determinar o desconto que foi dado em cada situação descrita. Então, X é um valor. Se eu pego 0,45x, quanto que eu estou dando de desconto? Então, olha só, imagina só, eu tinha 1 que era o total. 0,45, se eu tirar esse 0,45, sobrou quanto? 0,55, ou seja, como eu cheguei nesse 0,45? Eu tive 55% de desconto sobre o valor de X. Porque quando eu dou 55% de desconto, o que sobra? 45% do valor. 45 por 100 é 0,45 vezes o valor. Isso é muito importante, tá? Quando eu olho para isso, eu já tenho que imaginar que eu tenho 55% de desconto. É a diferença para 1. Igual aqui, 0,7. Quanto foi dado de desconto? Era 1. Foi para 0,7, o desconto é 0,3. 0,3 é o quê? 30%. Então foi dado 30% de desconto. De fato, olha as contas. 1 tira 0,7 é 0,3. E esse cara aqui é o desconto. 30% de desconto. 30% de desconto é 70% do valor. 70% do valor é 0,7 vezes x, que é o valor. 0,08, vamos olhar. 1 menos 0,08 é 0,92. Ou seja, deu um baita desconto. 92%. Note que é um valor pequenininho, é 0,08% do valor. Ele deu um descontão de 92%. Note que em cada caso desse eu estou alterando o valor por um número, e esse número é menor que 1. Ou seja, estou descontando ele, tá? E letra D, 0,94x. Eu estou dando desconto de quantos por cento? Agora fica mais fácil. De quanto? 6. Por quê? 0,06, quando eu pego 1, subtrai 0,94, 0,06, 6% de desconto sobre o valor X. Isso é muito interessante de ver, tá? Alguns problemas trazem esse coeficiente no valor fixo. É importante a gente ter atenção, tá? Bom, agora um problema interessante. Por conta da crise econômica, o preço de um barril de petróleo chegou a cair 56% e passou a custar 28,60 dólares o barril. Bom, qual era o preço do barril antes da queda? Então olha esse problema. Eu tinha um preço, ele teve um desconto de 56% e o preço final dele foi para 28,60. Qual é o preço original dele aqui? Preço, desconto, ficou igual a 28,60. Quero saber quanto foi o preço.
Então, vamos ver a solução. Uma queda de 56% significa que deu 44% só do valor, porque caiu 56%, sobrou 44%. Só que quem que é o valor? Ele está me falando esse problema que 44% desse valor é quanto? 28,60. Mas quem que é esse valor? Esse valor é o cara que eu quero descobrir, é o valor em dólares de um barril, chamei de X dólares. Então 44% do valor é 28,60. 44% de X é 28,60. Bom, faz a mesma coisa. 44% é 44 por 100, dx vezes x é igual a 28,60. Bom, agora é operar uma equação do primeiro grau. Esse 100 está dividindo, vai para lá multiplicando. 44 vezes x, 44x. 100 foi para lá multiplicando, 100 vezes 28,60. Ou seja, 44x vai dar 2.860. O 44 multiplicando já foi para lá dividindo. X igual a 2.860 dividido por 44, fazendo essa conta de cabeça, magicamente, x é igual a 65. Ou seja, o barril, quem que é x? Né? O valor do barril em dólares? Então, antes da queda, o barril custava 65, teve um desconto de 56% e foi para 28,60. Esse é o caminho que eu percorri em descontos, em variação percentual. Entendido o procedimento? Eu acho o máximo isso, eu adoro essas coisas. O preço do barril de petróleo antes da queda era de 65 dólares. Bom, a mesma coisa, na verdade de forma análoga, a gente vai ter para o aumento percentual. Basta somar o aumento do valor percentual de 100 e calcular o valor da porcentagem sobre o valor dado. Por exemplo, um aumento de 20% significa 100% mais 20 é 120% do valor, tá? Ou seja, 120 não é 1,2? 1,2 do valor. Se fosse um aumento de 50%, ou seja, 100 mais 50 é 150% do valor. 150%, 150 por 100 é 1,5 daquele valor. Aumento de 8%, 100% mais 8 é 108% do valor. Ou seja, se eu pegar 108%, 108 dividido por 100, 1,08. E o aumento de 172%, isso vai dar 100% mais 174. Ih, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 2. Vamos ver, aqui era para ser 4. 174% é 100% mais 174%, que é igual a 174%, pensando, muita atenção aqui, é um 4 e não um 2. Visualize um 4 ali, tá? 274% é 2,74. Observe o seguinte, aqui eu tenho porcentagens maiores que 100%. Quando nós estudamos probabilidades, chance de algum evento aleatório acontecer, a porcentagem varia de 0 a 100%. Uma coisa, ou ela tem chance zero de acontecer, ou ela tem chance 100% de acontecer. Na matemática financeira, o meu percentual pode passar de 100%, porque a porcentagem da probabilidade era parte todo. Aqui não, eu posso ter aumentos de 300%, 400%. Aqui faz sentido falar de porcentagens maiores que 100%, igual tem aqui, tá ok? Então, olha só, alguns exemplos. Uma mercadoria que custava R$ 265, teve 8% de aumento. Qual é o novo valor dessa mercadoria? Bem, primeira solução, eu calculo quanto é 8% de 265 e depois somo esse valor. Então, o procedimento é o mesmo. 8% de 265 é 8 por 100 vezes 265. 8 vezes 265 é 2.120, que ainda está dividido por 100. Duas casas decimais aqui, 21 e 20. Esse é o valor do aumento. Qual vai ser o valor novo da mercadoria? É o valor antigo, R$ 265, somado do aumento, 21 e 20, ou seja, R$ 286,20 é o novo valor dessa mercadoria após um aumento de 8%. E qual que é uma outra forma de fazer? É calcular o valor de aumentado percentual. Um 8% de aumento significa 100 mais 8, 108% do valor. E quanto que é 108% de 265? Bom, 108 por 100 vezes 265. Quando eu multiplicar esse cara por esse, 108 vezes 265 é 28.620, que ainda está dividido por 100. Quando eu dividir por 100, duas casas. Uma, duas. 286,20 reais. Olha esse valor, olha esse valor.
procedimentos diferentes, obtém o mesmo resultado matemático correto. Novamente, qual a melhor forma de fazer? A melhor forma é a forma que você se sentir mais à vontade, tá? Aumentos percentuais. Funciona de maneira muito semelhante aos descontos. Bom, então, da mesma forma, imagina que x é um valor fixo de um produto. Então, observando as expressões, vamos determinar o aumento que foi dado em cada situação descrita. 1,45x. 1,45 significa que eu aumentei 0,45 do x. Isso significa o quê? Um aumento de 45%. No aumento é mais fácil de ver. É só olhar o que passa de 1. 1,7x, ou seja, é um aumento de 70%, porque eu tenho 0,7 a mais. 5x, olha que interessante, 5x, se eu pegar o 5 e tirar 1, que é a parte inteira, deu 4. Isso significa 400% de aumento. Então, quando eu falo, olha que show, quando eu falo que uma coisa aumentou 400%, o meu salário aumentou 400%. Poxa, quem dera. Meu salário aumentou 400%. Significa que eu peguei o meu salário e multipliquei ele por quanto? Por 5. Ele ficou 5 vezes o valor que ele tinha. Igual 2x. 2x, se eu pegar 2 e subtrair 1, é 100. 100% de aumento. Quando eu falo que uma coisa teve 100% de aumento, significa que ela dobrou de valor. 2 vezes x, 2x, dobrou de valor. Tudo bem? Essa questão de aumento olhando para o coeficiente do valor fixo, tá? Bom, agora vamos olhar um probleminha. Para aumentar o lucro, uma loja de apartamentos remarcou os preços dos seus produtos 15% acima dos valores do preço original. Após a remarcação, o preço do liquidificador frenético passou a valer R$ 241,50. Qual era o preço antes do aumento? Então, problema. Eu tinha um valor do preço do liquidificador frenético 2.0. Ele custava um valor. Ele teve um aumento de 15% e ele passou a custar R$ 241,50. Eu quero saber qual foi o valor cujo aumento de 15% resultou em R$ 241,50. Bom, o procedimento é o seguinte. Aumento de 15% é 115% do valor, né? E qual que é o valor? 115% do valor, ele me falou que deu R$ 241,50. Só que quem que é esse valor? Esse valor é um valor que eu não conheço. Vou falar que o liquidificador frenético 2.0 custava X. Então, 150% de X é 241,50. Ora, 115% é 115 por 100 vezes X, igual a 241,50. Esse 100 dividindo vai para lá multiplicando. 115x é igual a 100 vezes 241,50. Quando esse cara multiplicar aqui, vai dar 24.150 dividido por 115. Quando eu dividir de cabeça, x é igual a R$210. Isso significa que, antes do aumento, o preço do liquidificador frenético 2.0 era R$210. Então, o valor, se eu pegar R$210 e aumentar 15%, ele vai para exatamente 241%. É muito comum aparecer problemas no qual eu pego um valor desconhecido, aplico um desconto ou um aumento e te dou o valor final. Quero saber qual era o valor inicial. Esse problema é o que mais aparece nos nossos concursos que envolvem matemática financeira. Bom, essa nossa primeira aula foi longa sobre matemática financeira, mas era importante. É o fim dessa aula. Espero que tenham gostado, entendido e se envolvido legal na matemática financeira, porque aí teremos uma caminhada muito legal. Caso queira me encontrar e pedir algumas sugestões, nesse canal do YouTube, Vitor Rezende Almeida, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Ficou maravilhoso, espero que tenham gostado. Eu adoro matemática financeira. Forte abraço a todos.